Boa noite. Começa agora mais um Câmara Aberta. Hoje nós recebemos o presidente do Fórum Metropolitano da Foz do Rio Itajaí-Açu, Rafael Maier. Boa noite, Rafael. Tudo bem? Boa noite, Maurício. Tudo bem? Boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse dia. Bom, Rafael, conta pra gente então a respeito dessa organização da sociedade civil que é o Fórum Metropolitano da Foz do Rio Itajaí-Açu. Quando surgiu, como surgiu e hoje quais são as suas atribuições? Maurício, o Fórum Metropolitano da Foz do Rio Itajaí-Açu, ele nasceu lá em 2014. Foi uma ideia de egressos de movimentos associativos de comunidade e nós sentimos a necessidade de que havia, poderia dizer assim, uma desorganização dos movimentos e da comunidade no aspecto regional. Então, diante dessa situação, a gente pensou assim, nós somos uma região com cidades tão próximas umas das outras, né? São praticamente cidades descoladas umas com as outras. Por que a sociedade civil organizada não iniciar um movimento para ela se organizar? E aí o mote foi a questão da região metropolitana. Lá em 2014, no início desse processo, o foco principal era a região metropolitana. Nós gostaríamos de incutir na comunidade, nas pessoas, desde Barra Velha até Bombinhas, que havia uma região metropolitana criada por lei e que essa região metropolitana ela precisava ser efetivada. Então nós começamos o debate com a sociedade e trouxemos então em voga o tema da região metropolitana. O que é uma região metropolitana? Quais seriam os benefícios que a região metropolitana traria para essas cidades? E como te falei no início, as cidades são muito próximas entre si, elas são conurbadas. Se não houvesse o rio Itajaí-Açu ali de Barra Velha até Bombinhas, seria praticamente uma cidade só. Então nós iniciamos esse debate demonstrando para os personagens, para os atores da sociedade civil, essa questão de região metropolitana, quais seriam os benefícios, transporte público integrado, pensamento de segurança pública integrada, saúde pública integrada. E de lá para cá, o foro acabou também transcendendo para outras atribuições. Ele está entregando hoje um outro serviço, um serviço de maior aproximação com a comunidade, escutando as demandas da comunidade de todas essas cidades, dialogando com as câmaras de vereadores, dialogando com o poder público, dialogando com a sociedade civil organizada como um todo. Então esse é o nosso objetivo, é isso para que nós viemos, entendesse, Maurício? A gente quer não somente a região metropolitana, o empoderamento das cidades, o empoderamento da comunidade, mas também quer ser um ator na contribuição para uma gestão pública melhor, para que as nossas cidades sejam melhores, para que a gente tenha acesso a recursos públicos mais eficientes, uma série de questões que podem ser alcançadas com uma região metropolitana. Rafael, do início da ideia até agora, este momento em que o fórum começa a ganhar mais protagonismo aqui, como é que foi o engajamento de pessoas com essa ideia? Como eu falei, no início de 2014, o fórum ele começou de uma forma bastante discreta, né? Nós começamos principalmente dialogando com a Assembleia Legislativa do Estado, com deputados, fomos atrás do que é uma região metropolitana. Nós fizemos o nosso primeiro evento aqui na Câmara de Vereadores de Itajaí, onde a gente trouxe o engenheiro Cássio Taniguchi. O Cássio explicou para nós todos os benefícios da região metropolitana. Como já falei, essa questão do transporte público integrado, isso é algo que tem que ser explorado. O acesso a recursos financeiros por parte da região metropolitana, que às vezes um município só não consegue ter acesso a um volume financeiro, mas a região metropolitana tem condição de ter acesso a um volume financeiro maior e pode ser distribuído para essas cidades. A questão da segurança pública, que foi o nosso segundo tema que a gente trouxe, nós chamamos os comandantes das polícias militares da região, eles estiveram numa reunião nossa, eles explicaram as ações que a Polícia Militar, que é de segurança pública que está fazendo para a região. E uma coisa muito preocupante que na época o comandante da 3ª região, que era o coronel Coglin, que hoje é subcomandante da polícia, ele colocou assim, nós não podemos pensar segurança pública na nossa região se não for de forma integrada, porque se o aumento efetivo de segurança pública em Balneário Camboriú,
Consequentemente, a marginalidade irá migrar para as cidades menores, irá migrar para Camboriú, para Itapema, para Bombinhas. Então, é um trabalho de, como ele colocou, estaremos enxugando o gelo. Então, essa questão de segurança pública também tem que ser pensada de forma regionalizada. Então, o objetivo que nós temos é de trazer esses atores, trazer esse pessoal que faz a gestão pública e unir todos eles para que a gente pense de forma integrada. Vamos pensar a nossa região como uma coisa só. Existem cidades vocacionadas, existem várias questões que têm que ser tratadas de forma regionalizada, sabe? Sede Itajaí, Rafael? A sede é em Itajaí. Sede em Itajaí. Bom, na Câmara de Vereadores, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, se falou muito nessa questão de região metropolitana, de unir forças. Foi feito muito trabalho pela ANFRE e também tentou alguma mobilização pelo Parla ANFRE, mas agora com o fórum parece que é algo mais concreto, principalmente na busca de recursos do governo federal, do governo estadual. Como que você percebe essa necessidade de buscar fontes de recursos de fora? E o volume de recursos também pode ser maior do que apenas um município ir buscar para determinada demanda? Como é que isso depende de projetos? Como é que funciona toda essa... Não, sem dúvida nenhuma. Como é que funciona a questão da região metropolitana, o que está posto hoje lá na Assembleia Legislativa, que talvez não seja o ideal, e que nós estamos pensando e dialogando com os deputados para que... Alterar algumas questões. Porque esse conceito de região metropolitana ele foi criado lá em 1960. Então, de lá para cá, já muitos anos passaram e o Brasil, o país como um todo, evoluiu. Então, aquilo que está lá precisa ser alterado. Mas colocando o que nós temos hoje de possibilidade de região metropolitana. Recentemente, Itajaí fez um movimento bastante forte com o prefeito municipal para acessar recursos do Fomplata para obras de mobilidade urbana aqui na cidade. Itajaí tem condição de ser um ator para conseguir financiamentos de grande monta, porque tem garantias para oferecer para o concessor de crédito. Mas vamos colocar das cidades que fazem parte da região metropolitana. Talvez Barra Velha não tenha essas condições de garantia de empréstimo e financiamento que Itajaí tem, né? Por conta do tamanho da cidade, o orçamento. A região metropolitana ela pode auxiliar essas cidades menores justamente nisso, porque daí todas as cidades iriam, por intermédio do organismo região metropolitana, buscar financiamento, buscar projetos e recursos externos, recursos internos. No próprio governo federal existe uma forma de suprir. É uma forma de suprir essas cidades menores. Nós estaríamos pensando, então, de forma coletiva. A gente estaria pensando que todos esses habitantes estariam se beneficiando de toda essa região. Tá certo. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Já já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Até já. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação, ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Hoje está conosco o Rafael Maier, que é presidente do Fórum Metropolitano da Foz do Rio Itajaí-Açu. Bom, Rafael, falando um pouco da atuação do Fórum aqui no município de Itajaí, vocês fizeram uma notificação ao prefeito Volney Morastoni com relação ao transporte intermunicipal da Praiana, que teve algumas alterações devido à mudança do transporte público municipal aqui dentro do município.
quais os efeitos, quais as consequências desse decreto do prefeito que limitou um pouco do serviço do transporte intermunicipal. Maurício, essa notificação que foi encaminhada para o município de Itajaí, ela surgiu por intermédio de um braço que existe no Foro Metropolitano, que se chama Observatório Regional. O Observatório Regional, ele é uma parte do foro que tem a intenção de observar a administração pública regional como um todo. Então, nós tivemos conhecimento de que o prefeito municipal teve todo aquele processo pretérito de mudança da empresa de transporte coletivo aqui em Itajaí e, por demandas da atual empresa que presta o serviço público, seria interessante que parasse de haver a circulação do ônibus da Praiana, né? Nós analisamos o decreto e entendemos que esse decreto, o artigo 3º desse decreto, ele precisa ser melhor discutido. Ele precisa ser melhor discutido com a comunidade, precisa ser melhor discutido com o foro e com os atores da sociedade civil organizada. Em razão disso, a gente encaminhou ao prefeito uma solicitação para que ele nos justificasse, apresentasse quais foram as razões que levaram a ele a tomar essa decisão. Muito embora esse artigo 3º do decreto esteja suspenso, eu recebi ontem uma ligação do presidente da Comissão de Transportes aqui do município, informando que colocará à disposição do foro todas as informações relativas aos estudos técnicos que embasaram essa decisão, os estudos de impacto da circulação de ônibus no centro da cidade. E tão logo nós recebamos essas informações por parte do município, a nossa Câmara Técnica Especial, que trata de transporte público, irá fazer uma pesquisa, irá fazer diligências, e nós entendemos que nesse momento, essa é a posição institucional do Foro Metropolitano, nós entendemos que nesse momento não cabe o artigo 3º desse decreto que suspende o tráfego de ônibus que prestam esse serviço de transporte intermunicipal aqui na cidade. Esse serviço que a Praiana presta, ele é um serviço embrionário de um transporte metropolitano. Então, essa situação vai de encontro com o pensamento de região metropolitana. Nós precisamos ter um transporte público integrado com todos os municípios. O munícipe lá de Barra Velha, ele tem que ser capaz de, por intermédio de transporte público, se locomover de Barra Velha a Itajaí, ou de Barra Velha a Bombinhas, ou de Balneário Camboriú. Os habitantes dessa região precisam ter um serviço de transporte público de qualidade e que deem a eles a possibilidade de mobilidade. Então, a Praiana, ela presta esse serviço já há 40 anos, é um meio de transporte embrionário de um transporte metropolitano. E nós não podemos retirar isso das populações de Itajaí, Balneário Camboriú, Itijucas e todas essas cidades que são atendidas pela Praiana. Porque, muito embora vá continuar existindo, aqui em Itajaí, os habitantes de bairros como São Vicente, Cordeiros, não terão a possibilidade de tomar o ônibus para essas cidades sem utilizar mais de uma empresa de transporte coletivo. Acreditamos que é danoso, mas o município já se colocou de forma proativa para conversar conosco. E a intenção nossa é de colaborar com o município para que haja uma integração. Acredito que esse caminho é um caminho sem volta e isso tem que acontecer. Inicie-se por Itajaí Balneário, depois se amplie para Camboriú, para Navegantes, mas esse balão de ensaio de transporte público integrado entre as cidades aqui, ela precisa existir. Isso daí é um pressuposto básico de região metropolitana. Diálogo, você chegou a dialogar com representantes do proprietário da Praiana e ele tentou alguma audiência com o prefeito Volney Morastoni para achar um meio termo? Não, como essa situação se iniciou no foro, ela ainda está algo muito embrionário no foro. Houve toda essa repercussão na imprensa em geral e os nossos associados começaram a demandar o foro para que o foro tomasse algum tipo de atitude. Então, primeiramente, nós queremos escutar o poder público e entender o que o poder público deseja.
com base nas informações do poder público, é que nós vamos continuar com as audiências para resolver e dar uma solução. Nós queremos também construir uma solução para isso. Bom, Rafael, então a tendência, o trabalho, a expectativa é que os municípios da região deverão se unir para desenvolver um transporte intermunicipal da região metropolitana que possa atender a todos os habitantes da região para se deslocar a qualquer ponto dos municípios apenas com uma passagem, é isso? Isso é um caminho sem volta e eu aproveito a todos que estão nos assistindo nesse momento que isso tem que ser algo que tem que partir da sociedade organizada, da sociedade como um todo. A partir do momento que nós, como habitantes das cidades, começarmos a demandar ao gestor público de que nós precisamos de um transporte público de qualidade, que nós precisamos de um transporte público integrado, com certeza isso irá acontecer. Foi muito positivo as demandas que o foro recebeu com relação a isso que nós comentamos agora, que essa possibilidade da Praiana não passar mais no centro da cidade de Itajaí. Isso mostra já um engajamento, mostra uma consciência dos habitantes de que eles querem um transporte público integrado. Aproveitando essa questão de transporte público, no início do ano, nós divulgamos uma pesquisa chamada Índice de Percepção da Comunidade. A gente fez uma pesquisa com uma amostra que deu 95% de confiança dos 700 mil habitantes de toda a região. E dados interessantes foram revelados a respeito de transporte coletivo. Inclusive, os que responderam, a maior parte, o percentual agora não me recordo exatamente, mas mais de 50% concordavam parcial ou totalmente com a afirmação de que se utilizariam de um transporte público, mesmo com uma tarifa um pouco mais elevada, se o transporte público fosse integrado de boa qualidade. Então, o que revela isso é que a comunidade aceita um transporte público integrado, talvez um pouco mais com uma tarifa reajustada, desde que exista, né, um transporte público de qualidade e integrado entre todos os municípios. Futuramente, outros modais podem entrar na discussão? Não, com certeza. É uma região metropolitana, ela demanda muito transporte público integrado. O engenheiro Cássio Taniguchi, quando esteve aqui em Itajaí, ele colocou da possibilidade de transporte marítimo entre as cidades. Nós precisamos também discutir na região a questão do acesso aéreo. O aeroporto, da forma como está, ele não pode continuar. É necessário se pensar numa alternativa para o aeroporto que hoje está em Navegantes. Talvez não seja lá o melhor local para que esse aeroporto permaneça. Existem estudos para deslocamento desse aeroporto para outro município. Então, tudo isso numa região metropolitana é possível. Nós temos que pensar a nossa região como sendo a região mais pujante do estado. Ela tem os indicadores econômicos dela demonstram que ela é talvez a maior, se não está competindo ali para e passo com Joinville. Então, nós merecemos infraestrutura e serviços de ponta. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já! Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação. Ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje, o programa recebe Rafael Maier, que é presidente do Fórum Metropolitano da Foz do Rio Itajaí-Açu. Bom, Rafael, na Câmara de Vereadores, agora, no início do mês de abril,
nós tivemos a posse dos conselheiros que representam a região metropolitana aqui na Câmara de Vereadores. Como é que foi o evento e esses representantes, quais serão as ações que eles devem desenvolver e também como foram escolhidos os critérios para ser conselheiro do fórum? Aproveito também a oportunidade até para fazer um agradecimento à Câmara de Vereadores de Itajaí, por intermédio do vereador Nicolas Reis, que fez essa sessão do espaço aqui do plenário. Foi uma cerimônia muito bonita. Falo aos conselheiros também que tomaram posse e agradeço a eles pelo convite. O Conselho dos Representantes, ele tem esse nome, ele é autoexplicativo, né? Todas as cidades que fazem parte dessa região metropolitana e que o Foro Metropolitano atinge... Quais são as cidades hoje? Hoje nós temos Barra Velha, Pissarras, Penha, Navegantes, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo e Bombinhas. Essas são as cidades que integram o núcleo metropolitano. Daí existe um outro momento que é a expansão do núcleo metropolitano, que daí vai para cidades como Brusque, Ilhota, mas esse é um segundo momento. Hoje o que temos são essas cidades. Então, para que o foro tenha capilaridade em todas essas cidades, existe esse conselho de representantes, que são cidadãos egressos dessas cidades, que tomam parte desse conselho, e nesse conselho é onde é debatido todas as ações e todas as estratégias que a associação irá tomar. A associação, o Foro Metropolitano só se pronuncia por intermédio da pauta que é elaborada pelo Conselho de Representantes. Então, o conselheiro lá da cidade de Pissarras, ele com certeza pode trazer demandas da cidade de Pissarras, como foi o caso que aconteceu recentemente, que descobrimos que em Pissarras não existe defesa civil, que em janeiro deste ano os habitantes lá de Pissarras, os cidadãos ligavam para o telefone de emergência de defesa civil e eram atendidos na cidade de Penha. Ficaram desguarnecidos com relação às cheias que houve em janeiro. Isso foi por intermédio do Conselho, o Conselho nos alertou, o foro solicitou então informações ao prefeito, felizmente o prefeito não nos respondeu e foi ajuizado então uma ação para que essa questão agora seja resolvida em juízo. Então o foro ele tem essa possibilidade, ele também tem esses instrumentos jurídicos que são postos a ele. Para ser conselheiro, é necessário que a pessoa primeiramente seja associada ao Foro Metropolitano. A associação é muito simples, basta que o senhor ou a senhora acesse o nosso site em www.forodeitajaí.org.br e lá tem a opção Associe-se e as instruções que devem ser seguidas para a pessoa se tornar uma associada. E daí, com base nisso, ela poderá integrar, então, o Conselho de Representantes, que é um conselho que possui um número de vagas paritário pelo número de habitantes das cidades. Rafael, no evento que foi realizado em 2017 aqui na Câmara de Vereadores, veio um representante do município de Curitiba, falando que a região aqui pode se espelhar no plano que foi implantado na região que abrange o município de Curitiba. E que alguns temas, algumas áreas de desenvolvimento regional e também de organização regional, como o lixo, segurança pública, saúde e a mobilidade urbana, devem ser pensadas em conjunto, buscando soluções para que todos possam atuar de forma equilibrada, sem que um município se sobrecarregue com relação aos demais. Nesse sentido, a gente também vê que em Itajaí se desenvolve um projeto que é o Inova Anfre, que um dos eixos é o Distrito de Inovação, mas tem outros eixos que abrangem o desenvolvimento regional e envolvem muitos desses assuntos, mas principalmente turismo, mobilidade urbana e mais um outro, e desenvolvimento econômico. Desenvolvimento sustentável econômico. Nesse sentido, como que está o diálogo com os projetos Inova Anfre e também qual a região metropolitana que vocês consideram como um modelo para que Itajaí e os demais municípios possam se espelhar?
Nós temos uma aliança com o projeto Inova Anfre, já é um projeto anterior ao Foro Metropolitano, mas nós convergimos em ideias e convergimos em objetivos. Então, o primeiro momento foi a conversa com o gestor do Inova Anfre, o senhor Paulo Bornhausen, e logo após, então, nós tivemos a possibilidade de integrar o Conselho Consultivo. O Foro Metropolitano possui uma cadeira no Conselho Consultivo do projeto Inova Anfre. O projeto Inova Anfre, ele é um projeto extremamente vanguardista, né? E existem os eixos que são colocados nele. Me impressiona muito o eixo de transporte público, de mobilidade pública que o Inova Anfre propõe. Em novembro eu estive em Florianópolis no lançamento de partes do projeto Inova Anfre. A possibilidade das linhas de transporte coletivo entre todas as cidades é algo assim realmente vanguardista, e fica assim os nossos votos para que isso aconteça. Por parte do Foro Metropolitano, a gente quer buscar o maior engajamento possível da comunidade, para a comunidade compreender o que é o projeto Inova Anfre e aderir ao projeto. Além dessa questão de transporte público, existe o eixo de desenvolvimento econômico. Já está sendo construído aqui em Itajaí um local de inovação ali. Distrito de inovação, onde empresas incubadoras de inovação em tecnologia, em serviços, vão poder se instalar. Exato. Junto com isso, vem a Universidade Federal de Santa Catarina trabalhar essa questão da inovação das empresas aqui. Isso é muito importante porque é indústria limpa, é uma indústria de extremo valor agregado e que certamente vai contribuir muito para o crescimento do produto interno bruto da cidade de Itajaí e da região também. Porque, novamente, quando nós pensamos coletivo, tudo que é benéfico para a cidade de Itajaí é benéfico para Balneário, tudo que é benéfico para Balneário é benéfico para Itajaí. A gente precisa ter esse pensamento coletivo, a gente precisa ter esse pensamento de que a região tem que ser valorizada, a região precisa se desenvolver. E o projeto Inova Anfre vem justamente para trazer e buscar esse desenvolvimento regional de forma muito vanguardista. É algo muito bonito, inspirado nos principais projetos europeus, projetos americanos. Realmente é algo que, saindo na nossa região vai ser vanguardista no Brasil. Com relação às demais demandas como saúde e segurança pública, o que a gente pode esperar de alternativas para porque tem também na questão da saúde a centralização dos serviços essenciais e do serviço hospitalar. Porque às vezes, centralizando tudo em uma única cidade pode comprometer diversos outros setores da cidade. E a questão da segurança pública também fortalecer no município espalhar, às vezes, a insegurança nos demais. Como coloquei anteriormente. Veja, essa questão que abordas, ela é muito importante para exemplificar o que se espera de uma região metropolitana para agora, que não é o projeto anterior. Aqui na cidade de Itajaí nós temos um grande hospital, que vai ser o maior hospital do estado, que é o Hospital Marieta Conder Bornhausen, com a inauguração do Complexo Madre Teresa. O Hospital Marieta Conder Bornhausen, ele é um hospital metropolitano. Ele é um hospital que atende todas essas cidades. Então ele necessita que haja participação dos demais municípios no custeio dele. Segurança pública. A segurança pública, nós temos aqui agora em Itajaí o movimento da constituição de uma guarda armada. Balneário Camboriú também possui uma guarda armada. Vamos pegar um exemplo próximo. Não precisamos ir muito longe, não precisamos ir para fora do Brasil. Exemplo de São Paulo. São Paulo possui uma das regiões metropolitanas mais antigas do Brasil. O que São Paulo fez? Pegou e fez um consórcio metropolitano de segurança pública. Ou seja, juntaram-se as guardas, existe hoje uma participação de todos os municípios que fazem parte daquela região metropolitana no custeio das guardas. E as guardas, ao invés de ser a Guarda Municipal de Itajaí e a Guarda Municipal de Balneário Camboriú, poderíamos ter a Guarda Metropolitana, que daí daria possibilidade de segurança para Itajaí, Balneário Camboriú, Navegantes, Pissarras. Porque, como coloquei num bloco anterior, no momento em que
ao aumento do combate ao crime em determinada cidade, qual é a tendência? A tendência é de que a criminalidade saia e se desloque para cidades menores. E a nossa preocupação, a preocupação institucional do foro, é com as cidades que não possuem um orçamento tão grande para ter uma guarda como a de Itajaí, para ter uma guarda como a de Balneário Camboriú. Como ficará elas? Por isso que eu coloco, temos que ter o pensamento coletivo sempre. Rafael, muito obrigado pela participação aqui no Câmara Aberta e pode contar conosco, com a TV Câmara, sempre que necessitar divulgar alguma questão importante para o município e para a região. Obrigado, um excelente trabalho para vocês. Maurício, eu agradeço a oportunidade cedida aqui pela TV Câmara. Faço novamente o convite às pessoas que desejarem fazer parte do foro, forodeitajaí.org.br. Muito obrigado e uma boa noite a todos. E o Câmara Aberta de hoje fica por aqui, mas você também pode assistir ao programa pelo canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Para todos, uma boa noite e até a próxima.